Capítulo 40 O sonho de Nabucodonosor. Logo depois que Daniel e seus amigos passaram a servir ao rei da Babilônia, muitas coisas aconteceram e revelaram o poder de Deus àquela nação idólatra. Nabucodonosor teve um sonho e depois sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Daniel capítulo 2, verso 1. Mas, quando o rei acordou, percebeu que não conseguia se lembrar de jeito nenhum dos detalhes do sonho. Perturbado, Nabucodonosor mandou chamar seus sábios, os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, e ordenou que eles lhe explicassem o significado do sonho para conseguir ficar em paz. Os sábios responderam: "Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos." Insatisfeito com a resposta evasiva que deram, o rei ordenou que os sábios não só interpretassem o sonho, mas também lhe contassem o que ele tinha sonhado. "Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei com vocês sejam contados em pedaços. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias." Mesmo assim, os sábios voltaram a dizer: "Conte o rei o seu sonho a seus servos e nós o interpretaremos." Nabucodonosor ficou muito irado com a aparente deslealdade daqueles homens com quem ele tinha confiado. Então declarou: "Se não me contarem um sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim." Os mágicos procuraram convencer o rei de que seu pedido era impossível de ser atendido. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Ninguém poderia revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Então, o rei ficou tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. A oportunidade de Daniel. De acordo com o decreto, Daniel e seus amigos também deveriam morrer. Quando Daniel soube disso, com sabedoria e bom senso, perguntou a Arioque, o capitão da guarda do rei: "Por que o rei emitiu um decreto tão severo?" Arioque relatou a aflição do rei a respeito do sonho que tinha tido e de sua frustração em encontrar ajuda. Ao saber disso, Daniel, arriscando a própria vida, foi falar pessoalmente com o rei para pedir tempo a fim de que pudesse suplicar ao seu Deus que lhe revelasse o sonho e sua interpretação. O rei concordou com o pedido. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e juntos buscaram sabedoria da fonte de conhecimento. Eles estavam convictos de que Deus os tinha colocado onde estavam, que eles estavam fazendo a sua obra. Nos momentos de dificuldade, dúvida e perigo, eles tinham sempre buscado a direção de Deus. Dessa vez, não foi diferente. Eles buscaram mais uma vez o juiz de toda a terra e suplicaram libertação. E o Deus a quem eles tinham honrado os honrou. Ele revelou o sonho do rei e o seu significado a Daniel, de noite, numa visão. "Louvado seja o nome de Deus para todo sempre", Daniel exclamou. "Ele revela coisas profundas e ocultas. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei." Daniel procurou Arioque imediatamente, dizendo: "Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve." Rapidamente o oficial levou Daniel à presença do rei, com as palavras: "Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho."
a sinceridade de Daniel. Logo em suas primeiras palavras, o escravo judeu recusou receber qualquer honra e exaltou a Deus como a fonte de toda sabedoria. Quando o rei perguntou: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo?" Daniel respondeu: "Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas que entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra saltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi este sonho. Daniel declarou confiante, e o rei o ouvia com a máxima atenção, reconhecendo que, de fato, aquele era o sonho que o tinha deixado tão perturbado. Dessa forma, a mente do rei foi preparada para receber e aceitar a interpretação. Ele deveria ser despertado, se possível, para o senso de sua responsabilidade para com o céu. Deus estava prestes a abrir diante dele os acontecimentos futuros até o tempo do fim. Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Tu és cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro e tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O rei se humilha. O rei estava convencido. Em humildade, ele caiu prostrado diante de Daniel, dizendo: "Não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério." Nabucodonosor cancelou o decreto para executar os sábios. Eles foram salvos por causa da união de Daniel com o revelador dos segredos. E o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Na história, o desenvolvimento das nações e o surgimento e a queda dos impérios parece depender da vontade e da capacidade humana. Contudo, na palavra de Deus, a cortina é afastada
e podemos ver os instrumentos do Todo Misericordioso executarem em silêncio e com paciência sua própria vontade. Centenas de anos antes de certas nações aparecerem, o Onisciente previu o futuro e profetizou o surgimento e a queda dos reinos universais. Deus declarou a Nabucodonosor que o reino da Babilônia deveria cair e em segundo reino se seguiria. Quando a nação deixasse de exaltar o verdadeiro Deus, sua glória desapareceria. Um terceiro reino também passaria, e um quarto, forte como ferro, dominaria as nações do mundo. Por que as nações e os impérios caem? Se os reis da Babilônia tivessem exaltado e reverenciado o Senhor, teriam recebido sabedoria e poder para os conservar fortes. Mas eles buscavam a Deus somente quando passavam por dificuldades, quando não encontravam auxílio em seus grandes homens, buscavam ajuda de homens como Daniel, que honravam o Deus vivo e eram por ele honrados. Embora os reis da orgulhosa Babilônia fossem homens muito inteligentes e cultos, eles tinham se afastado tanto de Deus pela transgressão que não foram capazes de compreender as revelações e as advertências que receberam a respeito do futuro. Babilônia, dividida e por fim dominada, caiu porque durante seu período de sucessos, seus governantes se consideraram independentes de Deus, atribuindo a glória do seu reino a realizações humanas. Deus também derramou sua ira sobre o império medo-persa, porque nele a lei de Deus foi desprezada. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração da maioria do povo. A impiedade e a corrupção dominaram. Os reinos que se seguiram foram ainda mais cruéis e corruptos e desceram cada vez mais na escala da dignidade moral. O poder dado a todos os governantes da terra vem de Deus, e o sucesso desses governantes depende de como eles usam esse poder. A todos eles o Senhor diz: eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Isaías capítulo 45, verso 5. A palavra de Deus revela que a força das nações e a força dos indivíduos não está nas oportunidades ou situações que parecem torná-los invencíveis. Não está na grandeza de que tanto se orgulham. Ela é calculada pela fidelidade com quem cumpre o propósito de Deus.